Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Facuri e a gente vai falar o que é ambição egoísta. Eu vou continuar falando sobre esse assunto. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, nos últimos episódios a gente já estava falando sobre a ambição egoísta, né? Quais são as principais más motivações de uma pessoa querer alguma coisa e depois, consequentemente, não conseguir, porque Deus não vai querer dar alguma coisa para alguém que esteja com uma má motivação. Mas hoje a gente vai falar então do porquê que é tão ruim a ambição egoísta. Apesar de parecer um pouco óbvio, existe um outro motivo que a própria ciência já começou a falar e eu acho muito interessante porque agora a gente já está chegando num ponto, né? Já chegou em várias áreas, mas cada vez a gente chega em pontos que a ciência começa a mostrar o porquê que Deus pede isso ou aquilo. E nesse é mais um caso que a gente vai ver isso. Ou seja, querer ajudar as pessoas é bom pelo próprio fato em si. Pela própria ajuda em si, isso vai ser muito bom para você e você vai entender um pouco disso agora. Provavelmente você não sabe, mas existe um benefício pessoal quando você faz pelo outro, quando você não tem uma motivação egoísta, mas sim uma motivação altruísta. Você pode ter certeza que você tem um benefício para você. Mas primeiro, eu quero te lembrar ou te ensinar do porquê que você foi criado. De acordo com Efésios 2:10, nós somos criados para fazer as boas obras. Olha o versículo na íntegra. Efésios 2:10 diz: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Quando ele diz em nossa união com Cristo Jesus, ele está querendo dizer que nós fomos salvos justamente para que nós fizéssemos as boas obras. Ele queria que a gente fosse salvo, lógico, isso está em primeiro lugar. Mas uma vez que você foi salvo, você tem algo para fazer. E o que é? São as boas obras dele. E você sabia que a neurociência também já está explicando isso? Os neurocientistas descobriram que você precisa fazer pelos outros para você ter um sentido de utilidade e de sentir que a sua vida está valendo a pena, que as coisas que você está fazendo estão valendo a pena. Então, Deus, Ele criou a gente para isso e Ele coloca essa necessidade dentro da gente. Eu costumo dizer que tudo que Deus pede para a gente fazer, se nós fizermos, vai fazer bem para a gente e para as pessoas à nossa volta. E se nós não fizermos, vai fazer mal para a gente e para as pessoas à nossa volta. O pior de tudo é que a ambição egoísta, ela vai drenar a sua vida de uma maneira bem silenciosa. Você não vai perceber que aquilo é um problema, você não vai entender o quanto aquilo está te fazendo mal, mas aquilo vai drenar a sua vida. É muito importante que você não tenha ambições egoístas. Mas e se você já é uma pessoa egoísta? E se os seus planos são todos voltados para você? Se você só pensou em você na hora de fazer os seus planos, o que você deve fazer? Bom, tem uma solução. Você deve planejar ser um canal de bênçãos. Você deve ter a consciência de que tudo vai entrar por você e vai para as outras pessoas também. Então aquela bênção vem na sua vida, sim, você será beneficiado, mas você vai beneficiar a vida de outros também. É justamente por isso que você não deve pedir coisas só para você. Você não deve pedir só o suficiente para você, porque é muito importante que você queira beneficiar outros e que outros sejam também beneficiados. Faça os seus planos de acordo com isso, não só com você sendo beneficiado, mas com os outros também. Provérbios 3, 9 e 10 diz: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que você vai, então, oferecendo a Deus, você vai ter muita fartura. E aqui era a maneira de você ser farto nessa época, é ter muito cereal, era ter muito vinho, mas o que Deus está prometendo é que se você pedir para Ele,
né? E para outras pessoas, né? Se o teu objetivo for dar para outras pessoas, né? Se você quiser dar para ele, daí você vai ser muito farto, você vai ter muito, você será muito próspero. Mas o que bem exatamente seria o dar para Deus? Sendo que Deus não precisa de nada. Como que a gente dá para Deus? Isso está em Mateus 25, 34. Eu vou ler até o 36, porque o resto é mais ou menos óbvio. E depois eu vou explicar para vocês o que significa. Mateus 25, 34 a 36 diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeira e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então, é assim, essa é a maneira de você trabalhar para Deus, é quando você faz pelos outros. Você não precisa ficar lá horas e horas orando e prometendo para Deus um monte de coisa se você não está fazendo nada por ninguém, porque a fé sem obras é morta. Então, você precisa estar fazendo pelos outros também, isso vai ser muito importante para a sua vida. É assim que você faz para Deus. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.